I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't. A vitória do Flamengo sobre o Botafogo no sábado retrasado, antes do período de data FIFA, levou ao clube rubro-negro uma paz, uma tranquilidade que mudou bastante ali a rotina, o dia a dia do centro de treinamento. Não diremos aqui que os jogadores que não curtiam, não gostavam muito do técnico Jorge Sampaoli, agora morrem de amores por ele, pelo contrário. Mas, evidentemente, o resultado, a maneira como a vitória foi alcançada, ampliaram ali a mobilização e deram mais tranquilidade no momento importante, próximo da final contra o São Paulo, na Copa do Brasil, final que começa no próximo domingo com o jogo das 4 da tarde do Maracanã, com cobertura especial aqui do canal. E vamos falar sobre esse momento do Flamengo, essa tentativa de reativar o técnico Jorge Sampaoli, isso mesmo. O Jorge Sampaoli parecia com o pé fora e a diretoria tenta agora de alguma maneira fazer com que ele possa ter um trabalho mais longevo. Nesse vídeo que tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo ou no QR Code que você vê na tela. Terminando a data FIFA, voltam os campeonatos nacionais e com isso você poderá acompanhar os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, primeira divisão e também segunda divisão, ao vivo e de graça. Também no OneFootball você pode assistir os lances e os gols das partidas do Campeonato Brasileiro da Série A e da Copa Conmebol Libertadores e Copa Conmebol Sul-Americana, além de vídeos, entrevistas, estatísticas e tempo real dos jogos que integram as mais importantes competições do futebol pelo mundo. Faça o download do OneFootball, assim você apoia o canal, mostra para os amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César, ok? Então, gente, a situação é a seguinte, o Flamengo venceu o Botafogo, jogando no estádio Newton Santos, no Engenhão, e essa vitória deu uma apaziguada nos ânimos. A Copa do Brasil é um título importante, mas não é o mais importante. E numa temporada de fracassos com diferentes treinadores, e alguns vexames em jogos específicos, evidentemente ela não vai atenuar por completo o clima de decepção que assolou o torcedor rubro-negro em vários momentos de 2023. Mas ela melhora e muito as coisas, a conquista, se acontecer. Primeiro porque é um título nacional, seria o 5º troféu de campeão da Copa do Brasil do clube. Depois porque tem uma premiação excelente, isso também é importante dentro do orçamento e do planejamento para o ano subsequente, 2024. E claro, daria ao técnico Sampaoli uma chance, quem sabe, de permanecer para o ano que vem. Por que eu digo isso? É fato que o Jorge Sampaoli esteve em alguns momentos pela bola 7. O técnico não saiu, entre outras razões, porque o presidente do clube, Rodolfo Landim, foi quem fez tanta questão de contar com o Sampaoli, o chamado sonho antigo, e segurou mais as pontas. Não por acaso ele passou a ser visto mais frequentemente no CT, nessas últimas semanas. E, claro, veio agora o período de data FIFA, semana cheia, sem jogos, mais de uma semana, os jogadores tiveram folga, folgaram inclusive nesse domingo, então tiveram aí 4 dias para dar uma relaxada, tempo para recuperar atletas machucados, há aí uma expectativa de Luiz Araújo, Arrascaeta, quem sabe possam se recuperar para as finais, pelo menos para o segundo jogo, embora ainda seja precoce falar sobre isso. Tem um jogo contra o Atlético Paranaense em Cariacica no meio de semana, uma partida que pode servir como uma espécie também de preparação para a final, além de valer 3 pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que lutar para fazer a melhor campanha possível na Série A, mas a coisa mudou. E aí tem um detalhe que é importante, ganhar a Copa do Brasil não é o que vai assegurar o Sampaoli ano que vem. O Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado e não ficou, não teve contrato renovado. Mas a comissão técnica do argentino é vista, eu já falei sobre isso mais vezes, pelas pessoas do departamento de futebol como a mais competente que passou pelo clube nesses últimos tempos. Essa é uma avaliação, inclusive, anterior àquele episódio do soco na cara dado pelo Pablo Fernandes no atacante Pedro, o ex-preparador físico da equipe de Sampaoli. E existe, então, o entendimento de que, tecnicamente, o trabalho é bom, pode resultar em mais frutos, em futebol melhor, mais competitivo com o passar do tempo, mas existe, e aí dentro do clube, dentro do departamento de futebol, se admite isso, existe um problema que é a dificuldade dele de relacionamento. Uma pessoa do clube até me falou uma frase importante nesses dias. O Sampaoli brigou até com o Messi, é verdade, ele se desentendeu com os jogadores quase todos da seleção argentina naquele Mundial da Rússia em 2018, quando ele era o técnico do selecionado que viria a ser campeão na Copa subsequente. Não vai brigar com outros jogadores, não vai se desentender, não vai ficar distante, é verdade. Então, esse é o problema que
as pessoas vão tentando ali dentro do futebol do Flamengo contornar, fazer com que a coisa vá ficando um pouco mais amena e que os jogadores possam conviver com ele, entender o que ele quer, que ele acerte nas suas estratégias e decisões importantes para que o time possa render. E é curioso, porque o Flamengo fez um jogo excelente contra o Fluminense na Copa do Brasil. 2 jogos muito bons. Venceu um, empatou o outro, mas foi melhor nas 2 partidas. E o Fluminense era apontado favorito. O Flamengo venceu o Grêmio com muita autoridade em Porto Alegre, encaminhando a classificação para essa decisão de Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Botafogo fazendo um bom jogo, mesmo com desfalques importantes, atuando no estádio Newton Santos, o Engenhão. Então tem os seus momentos. Ele teve uma série de 20 jogos com uma derrota, ou seja, mesmo sem jogar um grande futebol em alguns momentos, teve os seus bons jogos e alguns vergonhosos. A derrota para o Olímpia, os 2 jogos contra o Olímpia foram ruins, a derrota para o Cuiabá, a goleada imposta pelo Red Bull Bragantino, por exemplo, né? Então o que se vê é um Flamengo que teve lá os seus momentos. Isso faz com que as pessoas imaginem que ele possa fazer um trabalho melhor. Mas como sustentar Sampaoli para o ano que vem num ambiente em que ele não é exatamente o técnico mais querido do elenco? Aí a expectativa é de que com o título as coisas possam melhorar. E com mudanças que vão acontecer para a próxima temporada. Alguns jogadores vão renovar contrato, outros não. Há um ponto importante para esse jogo de domingo, né, que não pode ser ignorado, sendo que tem um jogo antes, quarta-feira, que é Gabriel Barbosa. O Gabigol foi barrado pelo Sampaoli no jogo contra o Botafogo. Ficou no banco, nem entrou no jogo. Só se percebeu a presença de Gabriel no estádio Newton Santos, o Engenhão, quando o Bruno Henrique fez aquele gol da vitória, um belo gol, e comemorou abraçando seu companheiro lá atrás do gol do goleiro Lucas Perry, onde ele fazia aquecimento com os demais atletas que estavam na reserva. E o Gabigol já teve uma situação no Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0 o primeiro jogo. O Pedro foi titular e na zona mista, ele que não tem parado ali para dar entrevista, parou e disse o quê? Ah, não, quero ser centroavante, todo mundo se lembra. Totalmente inadequada aquela colocação dele, até porque ele nunca foi um centroavante, né? É um atacante, um centroavante de área, Gabriel nunca foi, não é essa a sua principal característica. E então é preciso administrar isso, há um certo cuidado aí que tem que ser tomado com relação a esse tipo de coisa. Agora não sabemos ainda se o Gabriel vai jogar na quarta-feira, na ausência de Bruno Henrique suspenso, ou formando dupla com Pedro, como no ano passado, ou se joga o Cebolinha, que é, em tese, o reserva imediato do camisa número 27, que só vai retornar ao time, evidentemente, contra o São Paulo no próximo domingo no Maracanã. Então, a missão ali do Marcos Braz, do Bruno Spindel, dos gerentes, é administrar isso, é conseguir conter, é conseguir levar. Gabriel e Marcos Braz se falam quando necessário. Isso todo mundo já sabe. Aquele episódio do corredor ali, como até eu disse já em outras ocasiões, que houve um grande burburinho, não se cumprimentaram, ali o que estava acontecendo. Eu fui em busca da informação e era exatamente aquilo que eu suspeitava, obviamente. Era uma obviedade. O Landim e o Marcos Braz discutiam ali sobre o que fazer e como agir junto à CBF para que a partida não começasse às 21h10, 21h15, como se desejava inicialmente. Porque o Flamengo chegou com atraso ao estádio, porque todo o trânsito no entorno do Engenhão, não só para o ônibus do Flamengo, estava muito difícil. E aí o Flamengo queria mais alguns minutos. Tanto que o jogo não começou nem 9h30, como queria o Flamengo, nem 9h10, começou lá para as 9h18. E aí eles discutiam sobre isso. Quando o Gabriel passou, eles já tinham visto o Gabriel no ônibus, 2 dirigentes, enfim. Eles mal perceberam a passagem do jogador, que também mal percebeu a presença dos dirigentes. Ali foi muito barulho por nada. Não é aquilo ali que vai medir alguma coisa, gente. Agora, no dia a dia, sendo preciso, o Marcos Braz vai falar com ele. E talvez tenha que conversar. Porque se ele ficar no banco quarta-feira e torcer o nariz quinta e sexta, é bom conversar com o Gabriel para evitar digamos assim, princípio de incêndio num momento tão delicado. Lembrando que contra o Fortaleza, no Brasileiro de 2020, quando o Domenico Torrente era o técnico, e ele colocou o Gabriel no banco e Pedro jogando, porque o Gabriel voltava de lesão, o camisa 9 de então entra no segundo tempo e faz o gol da vitória sobre o Fortaleza, que era treinado pelo Rogério Ceni, que depois iria para o Flamengo se ganhar justamente aquele campeonato. E ele sai ali direto, não fica no campo para fazer ali uma atividade física que era programada para quem não atuou os 90 minutos, e o Marcos Braz abraça ele e vai com ele lá para dentro. Muita gente entendeu naquele momento que o dirigente estava sendo paternalista. Eu sempre disse o seguinte sobre aquele episódio. Ali eu acho que o dirigente tentou meio que apagar o incêndio antes que ele se propagasse, porque o Gabriel saiu com raiva, que ele estava no banco, sem razão,
porque ele não tinha condições para 90 minutos, essa era a informação da época, ele voltava de uma lesão, entrou no fim porque precisou, o técnico colocou em campo e fez o gol da vitória. Era o momento para ele ficar feliz, não ficar aborrecido. Ali foi extremamente infantil até. E o Marcos Braz o abraçou, o levou lá para dentro, talvez evitando que ele fizesse algum sinal, algum pronunciamento, alguma coisa. Não acho que o dirigente agiu mal naquele momento, não. Acho que ele foi perspicaz. E agora tem que ser nos bastidores também perspicaz, ele e os demais, para evitar alguma situação constrangedora que possa ser provocada por uma vaidade de um jogador que eventualmente fique de fora mais uma vez. Hoje, na minha opinião, ele é reserva. E na do Sampaoli parece que também, mas como ele muda de escalação a cada jogo, não se sabe. Mas há uma expectativa de que o Sampaoli possa, quem sabe, com o título, terminando bem o Brasileiro, seguir no ano que vem. Ele tem contrato, mas sabemos que se o clima estiver muito ruim, ele não vai ficar. Não por acaso, o nome do Rogério Ceni era o nome escolhido para imediatamente substituí-lo, desde que aceitasse, claro, caso o Sampaoli não ficasse depois do episódio do soco sofrido pelo atacante Pedro e desferido pelo seu ex-preparador físico, o Pablo Fernandes. Falando em argentinos, o argentino Rossi, de fato, deverá jogar na quarta-feira em Cariacica, sua primeira partida com a camisa do Flamengo diante do Atlético Paranaense. Está treinando, o Matheus Cunha viajou com a seleção, foi para o Marrocos, teve terremoto lá, uma tragédia, isso muda a programação, o jogo que não deve acontecer, talvez chegue até um pouco mais cedo ao Brasil, não se sabe exatamente, eu gravo esse vídeo na manhã da segunda-feira, mas não treinou durante a semana, então tudo indica que contra o Atlético o Rossi vai jogar. E também há um entendimento dentro do departamento de futebol que está mais do que na hora desse jogador entrar em campo, para que as pessoas possam vê-lo em ação, os torcedores, e também para ele ganhar ritmo de jogo. A qualquer momento, ele numa emergência pode ter que jogar e claramente está sem ritmo, porque jogou muito pouco lá no futebol saudita, onde esteve emprestado no primeiro semestre, depois de ficar numa incompatibilidade com o Boca Juniors, o seu ex-clube. Vejamos então se de fato se confirma. Tudo indica que o Rossi vai jogar de fato, essa informação que eu estou trazendo até não é nova, muita gente já vem falando sobre isso, e o que eu apurei agora na segunda-feira, que de fato a chance é muito grande, faltam só 2 dias para o jogo, então nada mudou, a tendência é Rossi na meta do Flamengo contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira em Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Brasileiro. Vejamos como ele vai, se for jogar de fato, como ele vai se sair nessa provável estreia. Esse vídeo tem o patrocínio de OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, faça o download e tenha acesso a farto conteúdo. Também pode usar o QR Code que você já viu passando aí na tela. Teremos live depois de Flamengo e Atlético Paranaense nessa quarta-feira, jogo às 9h30, live começando 11h40, 11h45, por aí. Conto com a audiência de vocês, nossa volta das lives pós-jogo, e tem cobertura especial domingo lá no Maracanã para Flamengo e São Paulo aqui no canal. Quero dizer também para vocês que sempre destaco aqui embaixo o link na descrição do vídeo para o clube de membros. Faça parte, vem aí a live do mês de setembro, a mesa redonda, a live dos membros do canal. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo, o blog do Mauro César no All Sport e o canal de cortes com o melhor das nossas lives. Além também do Uso 360 com os produtos do youtube.com/Mauro César. Camisetas, canecas do canal da Live Soft Shop, que será nessa quinta-feira às 9 da noite, né? E muito mais. É isso, valeu e saudações. I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels